Senhor, nós te adoramos por esse período que nós já passamos aqui, louvando o teu nome por meio dos louvores, engrandecendo o teu nome, lendo a tua palavra, orando a ti. Senhor, queremos te agradecer porque, Senhor, pudemos também ter a oportunidade de deixar diante de ti os nossos dízimos e ofertas. Suplicamos que o Senhor dê sabedoria, inteligência, Senhor, dê, Senhor, fidelidade àqueles que estão responsáveis, Senhor, de direcionar os recursos que a tua igreja tem dispensado aqui na tua casa, em meio, Senhor, a tantas coisas difíceis que vemos nas igrejas, aqui nas igrejas brasileiras. Senhor, suplicamos que o Senhor nunca permita que isso aconteça no nosso meio, Senhor. Guarda o teu povo, guarda o povo aqui em Caxamorra e nós, nesse momento, te suplicamos que o Senhor continue falando por meio da tua palavra, pela boca, pela voz do Arthur. Suplicamos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. A paz seja convosco. É sempre um privilégio. Eu sei que o Ítalo já falou algumas coisas, mas para mim é sempre um privilégio poder estar aqui com vocês. A história dessa igreja se mistura com a história da minha vida, em algum momento. Então, eu sou muito grato ao Senhor todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui compartilhando da palavra de Deus, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com os irmãos. Deus esteja nos abençoando nessa noite. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias comigo, no Salmo de número 30. Deixem a Bíblia aberta aí. Eu queria que vocês pensassem numa pergunta. Vocês já estiveram no momento onde a morte ela é iminente? Entre a vida e a morte, né, que a gente costuma dizer. Quem já passou por momentos como esse sabe como é difícil. E o que eu queria fazer vocês pensarem é o que vocês fizeram, como vocês reagiram depois de passar por esse momento. O texto que a gente vai ler, ele é um salmo de Davi, e o título desse salmo normalmente aparece nas nossas Bíblias, escrito assim: Ações de graça pela libertação da morte. É um cântico de dedicação da casa de Davi, e eles costumavam cantar este cântico rotineiramente. Vamos ler o que a palavra do Senhor tem para nós no Salmo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não perseguiste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura uma vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós acabamos de ler a tua palavra, e é o Senhor falando conosco. Então, clamamos em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, através do que nós vamos meditar na tua palavra. Em nome de Jesus.
Amém. Esse salmo, meus irmãos, que nós acabamos de ler, ele é um salmo que fala de um momento da vida de Davi, que é o salmista que escreve esse salmo, onde ele está falando de algo que aconteceu na sua vida. E é possível que ele estivesse muito doente enquanto escreve esse salmo. Isso a gente pode observar pela própria leitura, porque ele fala que clama por socorro e Deus o sara. Então, ele passa por um momento de aflição, por um momento entre a vida e a morte. E ele agora escreve esse salmo, passando por esse momento, e eles cantam esse salmo, dedicando ao Senhor as suas vidas, dedicando ao Senhor tudo o que eles têm. Davi, passando por esse momento, ele canta ao Senhor. E com isso, diante desse salmo, nós podemos aprender algumas coisas que o Senhor tem para nós. Algo que, para mim, particularmente, foi muito rico. Lá na igreja, a gente também tem estudado o livro dos Salmos, a gente ainda não chegou no 30, nós estamos no 16, mas tem sido maravilhoso meditar nos Salmos, tem sido maravilhoso estar diante da palavra de Deus e ver a forma com que Deus ele vai se revelando a estes homens que passam por dificuldade, que passam por momentos difíceis e que nos ensinam a caminhar, seja no momento onde a nossa vida está muito bem ou quando nós estamos entre a vida e a morte. Nós vamos observar do verso 1 ao verso 3 e vamos ler novamente. Eu te exaltarei, Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova me fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Nesses 3 primeiros versos, meus irmãos, a gente pode aprender que Deus, ele é digno de adoração, porque ele é misericordioso. O primeiro versículo desse salmo, ele já diz para nós, ele introduz a leitura falando para a gente assim, ó, eu te exaltarei, ó Senhor. O salmista exalta o nome do Senhor e explica o porquê exalta o nome do Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. E a gente vai ver que do 1 ao 3, ele está falando sobre o mesmo assunto, ele está falando sobre como é necessário que ele louve ao Senhor, e com isso ele vai levar o povo que está à sua volta também a louvar ao Senhor pela libertação que ele teve, pela cura que ele teve, porque Deus o libertou da morte. E nós vamos observar que ele continua clamando ao Senhor por socorro, e o Senhor o sarou. Ele escreve esse salmo num momento de angústia, mas agora ele está com os seus na sua casa, e alguns comentaristas bíblicos dizem que pode ser o templo, onde eles estão adorando o Senhor, mas é possível e a gente não pode cravar, porque sabemos que o templo, de fato, ele é construído anos depois de Davi. Então, de repente, ele estava no tabernáculo ou algo desse tipo, não é possível a gente ter 100% de certeza. Mas o fato é que o povo está reunido com ele e eles estão adorando ao Senhor, cantando ao Senhor pelo que o Senhor já tinha feito na vida de Davi, na vida do salmista. E ele adora a Deus porque Deus o liberta, Deus o cura, Deus o sara. E a gente pode perceber que isso é verdade nesses 3 versos que nós estamos lendo, porque logo no final do verso 3, ele fala assim: preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Essa palavra sepultura, quando nós vamos observar ela no texto em hebraico, a gente vai perceber que ela é a tradução da palavra Sheol, que é o que quer dizer basicamente o mundo dos mortos. Deus livra o salmista do mundo dos mortos. E de que forma ele livra o salmista do mundo dos mortos? Agindo na sua vida, com misericórdia, com graça, com poder, com força, com misericórdia, porque o nosso Senhor, ele faz isso. E o salmista, então, ele adora ao Senhor nesse momento de dedicação, porque ele lembra do que o Senhor fez, e ele é levado a adorar ao nome
do Senhor. Ele é levado a não mais olhar para si, e sim olhar para aquele que é o autor e o consumador da sua libertação, da sua cura, do momento em que ele estava entre a vida e a morte. Deus o tira desse momento, e agora ele exalta, glorifica ao nome do Senhor. O Salmo 40, ele fala uma coisa muito interessante, eu queria meditar com os irmãos, queria que vocês abrissem junto comigo. Salmo 40, do verso 1 ao 3, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Desses 3 versículos, meus irmãos, nós podemos tirar basicamente e resumidamente 2 aplicações. E eu queria que vocês já gravassem isso. A primeira delas é: Deus nos livra de muitas mortes diariamente. Ou vocês nunca perceberam como a mão de Deus está guardando vocês no dia de hoje? Nós passamos por uma pandemia, meus irmãos, e sobrevivemos. Não é porque somos bons, não é porque somos fortes, mas porque a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Se não for a mão do Senhor nos guardando, nós padecemos. O Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós e guarda a nossa vida até o dia de hoje. E a segunda coisa, e talvez mais profunda do que estar vivo hoje, é ser liberto da morte eterna. O Senhor, com seu poder, Ele nos livrou da morte eterna. Ele nos resgatou do fundo do poço da perdição para uma vida abundante ao seu lado. Não há maior obra do que essa. Ele envia Cristo Jesus, o seu Filho, para nos resgatar, para nos livrar da morte eterna. Livrar em que sentido? Quando o salmista ele fala que o Senhor o livrou, é como, imaginem a cena de um balde sendo puxado de um poço. É exatamente isso que o salmista ele quer trazer para nós. Que ele quer mostrar para quem está lendo esse salmo. Deus nos livra da morte, porque nós estávamos num poço onde nós não podíamos sair com as nossas próprias forças. Ele, então, vai lá no poço da morte eterna e nos resgata, e nos chama pelo nome, e nos puxa pela mão. Ele nos livrou da morte. Por isso, Ele é digno de adoração. O Senhor é digno de adoração, porque Ele nos livrou da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E, graças ao Senhor, a gente pode ouvir uma palavra como essa, ler um salmo tão lindo como esse, no primeiro dia do ano. Porque a gente, a partir de agora, por mais que a gente não possa dizer isso, porque nós ouvimos a palavra de Deus constantemente, mas hoje a gente não pode sair daqui pensando que a gente está aqui porque nós somos bons, mas sim porque o Senhor nos resgatou, nos livrou da morte eterna, com sua mão forte, com sua mão poderosa. Ele nos livrou. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos leve à adoração. A segunda coisa que nós vamos aprender neste salmo é que Deus ele é digno de louvor, porque Ele é longânimo. E talvez a característica que, na minha opinião, seja a mais, além de todas as outras que é a santidade, a eternidade e tudo mais, talvez o atributo que Ele comunica conosco, que seja mais difícil de imitar, é a longanimidade. Porque o Arthur, que aqui está, é pouco longânimo. E o que quer dizer ser longânimo? É ter longo ânimo, é deixar as coisas se estenderem e não se irar. Eu sou pouco longânimo. E preciso da misericórdia de Deus para que eu possa ser mais longânimo e cada vez mais longânimo, olhando para Cristo Jesus. Deus ele é longânimo. E o que isso quer dizer? Nós vamos ler do versículo 4 e versículo 5. Salmodiai ao Senhor, vós que sois
seus santos, e dai graças ao seu nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E o que eu fico impressionado quando eu leio esse texto é que a ira de Deus, ela pode durar, é o que o texto está dizendo, por um momento, mas o seu favor dura uma vida inteira. Enquanto eu meditava nesses versículos, eu lembrei e fui buscando na minha memória, na palavra de Deus, os momentos em que nós podemos ver claramente a justiça e a ira de Deus caindo sobre os homens. E aí nós temos alguns momentos que são marcantes, como o dilúvio, como a Torre de Babel, quando Deus confunde ali a língua dos homens, e a cruz de Cristo. Nós vemos pontos na história e na história da Bíblia onde Deus derrama da sua ira sobre os homens. E nós podemos, de certa forma, até contar estes momentos. Mas nós não podemos contar os momentos em que Deus derramou o seu amor e o seu favor sobre o seu povo. Porque foram muitos, foram inúmeros momentos que Deus derramou do seu favor, derramou da sua misericórdia, derramou do seu amor, derramou da sua graça. A sua ira dura por um momento, mas o seu favor é muito maior. E com isso, eu não estou dizendo que Deus não se ira, e que não haverá o dia em que a ira do Senhor vai inundar todos os homens. Esse dia vai chegar, meus irmãos. E todos os homens vão responder pelos pecados que têm cometido, pelo seu coração obstinado. Mas hoje, nós vemos que a misericórdia do Senhor e a longanimidade do Senhor têm se estendido. Deus não tem nos punido de acordo com os nossos pecados como merecemos. Ele enviou o seu Filho para receber a nossa culpa na cruz. E por isso nós estamos aqui. Não pense você que porque você não está sendo punido, Deus não se ira contra o seu pecado. Ai de nós, irmãos, se não fosse Jesus Cristo, porque a ira de Deus cairá sobre todo homem. E aqueles que estão em Cristo serão absolvidos, porque Jesus levou a ira de Deus sobre ele, para cobrir aqueles que são os seus filhos. Mas aqueles que não são, aqueles que escolhem com seu próprio coração obstinado, viver uma vida de rebeldia contra o Senhor, ai destes, porque a ira de Deus vai cair sobre todos os homens. E o que eu vejo nesse texto, enquanto eu estudava, eu lembrei de um texto que está lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Por favor, abram comigo. Olha o que o texto de Êxodo 34, 6 e 7 vai nos dizer. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. A misericórdia do Senhor se estende por 1000 gerações. 1000 gerações. E a ira do Senhor se estende por 3 ou 4 gerações. O que o texto de Êxodo está nos ensinando? Que Deus é longânimo. Que Deus é longânimo, e por isso nós estamos aqui. E por isso a graça de Deus tem sido derramada abundantemente nos nossos dias. Abundantemente. A palavra de Deus, ela não esconde que o tempo é o hoje, que nós temos que pregar o Evangelho hoje, porque o amor de Deus está derramado. Deus tem se mostrado, se revelado aos homens. Nós não vivemos um momento mais oportuno, meus irmãos, para a pregação do Evangelho do que o tempo de hoje.
nós temos internet, nós temos acesso, e especialmente no Brasil, liberdade para pregar e falar o que nós pensamos. Nós temos tudo o que nós precisamos. O que nós precisamos é obedecer à vontade de Deus, porque Ele é longânimo. Ele é longânimo. Ele é digno de louvor pela sua longanimidade. É essa ideia que o salmista ele traz, ele mostra a bondade do Senhor sobrepondo a sua ira, no sentido de que ele quer mostrar para a gente o seguinte: Deus é muito misericordioso, muito misericordioso. E o dia da ira vai chegar. Aproveitem, porque Ele é longânimo, Ele tem paciência, Ele se estende. Não porque Ele não conhece todas as coisas, mas porque Ele ama, porque Ele se estende na sua longanimidade. E com isso, a gente precisa aprender a ser como o nosso Senhor. Se nós lermos os evangelhos, por exemplo, nós vamos ver Jesus debatendo com homens que o chamam de endemoniado. Se ele não fosse longânimo, já teria destruído todos eles. Porque se fosse comigo, me chamar de endemoniado, eu já ia, bum, morre, acabou. Não tem conversa. Uma vez eu com um amigo, saindo do posto de gasolina, ele parou o carro atrás de uma fila de carros. Só que, quando a gente voltou da loja de conveniência, todos os carros tinham ido embora, só ficou o carro dele travando a entrada do posto. Ninguém tinha visto que tinha uma fila de carro ali, mas quando a gente saiu, os caras estavam desbravejando contra o dono do carro, e o dono do carro era o meu amigo. E ele xingando. Eu falei, meu Deus do céu. Aí entrei no carro e falei para ele, cara, se eu fosse polícia, meu irmão, esses caras iam estar ferrados. Porque eu ia puxar logo a arma e aí o negócio ia ficar estreito. Zero longanimidade. Fiquei pensando, se fosse Cristo num episódio como esse, ele ia trocar uma ideia com os caras, ele ia conversar, ele ia evangelizar. Eu perdi essa oportunidade, porque não sou longânimo. Preciso, com força, exercitar a longanimidade na minha vida. Deus é, irmãos, graças a Deus por isso. Eu não sou, mas Deus é longânimo. E é isso que importa, né, Vitor? Deus é longânimo e não nos pune como nós merecemos ser punidos. Ele nos livra da morte. Ele fala que nós podemos chorar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Ele nos dá esperança. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, do capítulo 4, verso 17 até o 18, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. As nossas tribulações, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos sofrimentos, eles são passageiros, mas eles produzem em nós um peso de glória. Se nós queremos ser longânimos, se eu quero ser longânimo, o que Deus faz na minha vida? Enche a minha vida de momentos onde eu preciso exercer a minha longanimidade. E eu preciso da graça de Deus para isso, porque se depender de quem eu sou, eu não vou ser aprovado em nenhum desses momentos. Mas Deus, ele age dessa forma, porque, primeiro, Deus é digno de adoração, e segundo, Deus é digno de louvor. A terceira coisa que nós podemos aprender com esse salmo que nós estamos meditando, é que Deus, ele não só é digno de adoração, ele não só é digno de louvor, mas ele é digno de confiança. Por que que Deus é digno de confiança? Nós vamos ler do verso 6 ao verso 10. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. O salmista está dizendo, quanto a mim, cheio de prosperidade, eu jamais serei abalado. Ninguém vai me destruir, porque eu sou próspero, eu sou rico. É isso que o salmista ele está dizendo. Mas olha o que o 7 vai dizer.
Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. O que o texto quer dizer é, o Senhor, Ele fizeste, por favor, por graça, que o salmista estivesse firme, mas bastou o Senhor virar o rosto, e ele logo entrou em desespero, e ele logo ficou conturbado. Basta o Senhor afastar um pouquinho a sua mão de graça e de misericórdia das nossas vidas e deixar nós vivermos a liberdade do nosso coração, nós nos desesperamos. Nós perdemos o controle da nossa vida. Porque o que acontece conosco quando nós vivemos de acordo com o que está no nosso coração? Nós pecamos contra o Senhor. Nós falhamos na nossa tarefa de obedecer à vontade do Senhor. E então, descoordenamos toda a nossa vida. A nossa vida, ela fica uma loucura. Por quê? Porque nós não estamos no lugar correto. Basta que Deus vire o rosto e a conturbação vem. Basta que Deus vire o rosto e todo o orgulhoso, o cheio de si, ele entra em desespero. E o que o salmista ele continua dizendo no verso 8: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, porque ele conhece o Senhor e sabe que quando ele está conturbado, em momento de dor e aflição, ele pode clamar. Ele clama ao Senhor, implora ao Senhor o seu favor, ele implora ao Senhor e ele lembra de uma coisa: ele vai morrer. Olha o que o verso 9 vai dizer: que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade? E eu lembrei, meus irmãos, do texto de Gênesis 3:19, que nos diz que nós somos pó e ao pó nós voltaremos. Nós somos feitos de pó. E aí eu lembro do Ítalo quando eu vejo isso, né? Feitos de pó, memento mori e etc. Não tem como, eu lembro do Ítalo. Por quê? Porque o salmista, ao ver o rosto do Senhor virado para ele, ele então se derrama em implorar ao Senhor pelo teu favor, e imediatamente ele percebe que ele vai morrer, e que se ele morrer, que proveito haverá nisso? De que valerá a vida se nós partirmos daqui? Perdemos oportunidade de viver. O que o salmista ele está fazendo é um exercício, e ele clama pela compaixão de Deus. Mas essa realidade de ser pó e de voltar ao pó é uma verdade para todos os homens. Todos os homens vão voltar ao pó. Todos nós. A morte é uma certeza. E a maioria dos homens, eles acreditam nisso. O diretor da empresa que eu trabalho, ele diz assim: só tem duas certezas na vida: que a gente vai pagar imposto e que a gente vai morrer. E é verdade. Mas ele não sabe que existe uma saída para a morte. Que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós vamos morrer, é possível que a gente morra nessa vida. Mas em Cristo nós seremos ressuscitados. E é isso que o salmista ele faz. Ele olha e ele então, conturbado, ele se dobra diante do Senhor. E ele clama, implora ao Senhor, refletindo a respeito da sua própria existência, pensando a respeito da sua morte. Pensando que se ele não aproveitar o que ele tem, que é a sua vida, então nada faz sentido. E meditando nisso, meus irmãos, eu lembrei do texto de Romanos, capítulo 5, verso 3 e 4. Ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança.
A tribulação, os momentos de angústia, os momentos onde parece que Deus virou o rosto para nós, tem um propósito. E qual é o propósito? É nos trazer para perto, é fazer nós refletirmos a respeito de quem nós somos, pó. Para que então, diante do Senhor da vida, que transformou o pó em homem, Ele nos dê conforto, Ele nos coloque no caminho e Ele nos direcione. O salmista, ele, de certa forma, passa por esse momento de dor e sofrimento, passa por isso e refletindo sobre isso, canta agora. Calvino, quando comenta este salmo, ele diz assim: como ferro que se acha entortado, não tem qualquer utilidade até que seja aquecido pelo fogo e batido com a bigorna, com o martelo, ou com o martelo, assim também, quando a segurança carnal se haja assenhorado alguém, tal pessoa não pode entregar-se à oração, até que seja feita maleável pela cruz e completamente subjugada. E esta é a vantagem primordial às aflições, ou seja, enquanto nos tornam conscientes da nossa miséria, nos estimulam novamente para suplicarmos o favor divino. O que ele está dizendo? Se um ferro torto não serve para nada, para que ele sirva para alguma coisa, ele precisa ser aquecido e sofrer pressão. Seja por um martelo, seja por uma bigorna, seja sendo esticado, ele precisa sofrer pressão para que ele se endireite e sirva para alguma coisa. O que Calvino está dizendo quando ele comenta este salmo é justamente isso, que passar pelos momentos de tribulação não é sem sentido, não é sem propósito, mas passar por esses momentos nos fazem nos endireitarmos. Não porque nós conseguimos, mas porque o Senhor nos aquece e nos faz sofrermos pressão. E diante dessa pressão que o Senhor, por vezes, faz com que a gente passe, nós entramos no eixo e caminhamos. Encontramos o propósito da nossa vida. Viver uma vida de tranquilidade, meus irmãos, nem sempre é estar no centro da vontade de Deus. Às vezes a doença vai passar pela nossa vida. Às vezes a angústia vai passar pela nossa vida. E de que forma Deus é glorificado nisso? Nos livrando, nos guardando, ou nos fazendo passar por esse processo. E até mesmo quando a morte chegar, o Senhor é glorificado por meio disso. A questão é onde o nosso coração se encontra. Se nós queremos uma vida tranquila, sem problemas, um mar show de bola, lisinho, de repente não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente esteja navegando na confiança de que Ele está guiando o barco. E pode vir a tempestade que vier, pode vir a doença que vier, o que nós faremos é adorar ao Senhor, exaltar ao nome do Senhor, porque Ele é digno de confiança. Porque Ele é digno de confiança. Nós estamos em Suas mãos e nós cantamos isso por vezes. Estamos nas Tuas mãos, Senhor. Se o trovão e o mar sedento vêm, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Mas isso não significa que você não vai passar pela tempestade. Você vai passar pela tempestade. Pode até engolir um pouco de água. Mas tenha certeza, a mão forte do Senhor vai te livrar. Ele não vai permitir que você morra, que você seja esquecido. Porque em Cristo Jesus, Ele garante isso. Nós, tendo isso em vista, temos certeza que vamos passar por esses sofrimentos. E nós estamos seguros, não em nós mesmos, mas no Evangelho de Cristo, mas no nosso Senhor. Por quê? Porque Ele nos dá o que nós precisamos ter.
e nos guarda para sempre nas suas mãos. Ele é socorro bem presente na tribulação. Então, enquanto estivermos passando por momentos como o que o salmista está passando, lembre-se que o Senhor é digno de confiança. A salvação vem dele, descanse no Senhor. Enquanto nós vemos no mundo as porções da ira de Deus sendo derramadas e muitas coisas tristes acontecendo por conta do pecado dos homens, nós precisamos descansar, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus e Ele é digno de confiança. Vocês concordam? Vai doer, meus irmãos, pode até ser que sangre, mas Ele é o Senhor. Nós estamos nas suas mãos. É melhor nós estarmos nas mãos do Senhor, sermos aquecidos, sermos entortados e assim nos endireitarmos, do que nós estarmos frios e mortos, sem nenhum propósito nessa vida. Que a gente esteja na mão do Senhor, que o Senhor nos aqueça, que o Senhor nos entorte, ou melhor, desentorte, que Ele nos coloque no centro da sua vontade, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a gente possa cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou. Um outro exemplo disso também é uma vela. Quando nós olhamos para a vela, e ela, sem ser acendida, ela é só uma vela. Ela está ali, de repente ela vai decorar, vai pegar a poeira, mas ela não foi feita para isso. Ela foi feita para queimar. Quando então ela é acendida, ela gasta a sua cera. Ela vai morrendo e ela deixa de existir no final das contas. Mas ela cumpriu o propósito pelo qual ela foi criada. A mesma coisa conosco. Quando nós estamos fazendo o que Deus manda a gente fazer, pode ser que pareça que a gente está perdendo a nossa vida. E de fato a gente está. Porque o Senhor Jesus nos diz que nós precisamos perder a nossa vida para ganharmos a vida que é dele. A vida que é dele. Deus é digno de adoração. Deus é digno de louvor. E Deus é digno de confiança. Mas tem mais uma coisa que eu queria destacar neste salmo. Os 2 últimos versículos. Deus é o motivo da nossa alegria. A misericórdia do Senhor, ela nos leva do choro à alegria. E isso é fantástico nos salmos, meus irmãos. Porque o salmista, ele começa exaltando ao Senhor, passa pelo momento que parece que ele está reclamando e de repente ele explode em adoração. Ele louva ao Senhor novamente. Versículo 11, converteste o meu pranto em folguedos, ou festas, alegria, riso. Tiraste o meu pano de saco e cingiste de alegria. Estar vestido de pano de saco era um costume daqueles que se devotavam ao Senhor e queriam mostrar para Deus que estavam enlutados. O que o Senhor faz, então, é tirar os panos de luto, os panos de saco, e nos cingir, envolver com a alegria, com vestes de alegria. O salmista diz que Deus tira ele desse momento de pranto, porque estava passando por uma doença, e o leva, o cinge, o veste, o reveste de alegria. Isso não é algo pequeno, meus irmãos. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. E olha o que o último verso vai dizer: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. O Salmo 89 vai nos dizer: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão às gerações a tua fidelidade, pois disse eu: a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua prosperidade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos
a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor entre os seres celestiais? Quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ele converte o nosso pranto em festa. Ele nos tira do fundo do poço da morte e nos leva para o reino do Filho do seu amor, para que a gente possa, um dia, nos assentarmos à mesa e cearmos com Ele nas bodas do Cordeiro. E então celebrarmos, meus irmãos, para sempre a vitória de Cristo na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos faz sair daqui a pouco, cheio de gratidão ao Senhor, cheio de alegria, porque o Senhor nos converteu. O Senhor mudou o nosso estado. Nós éramos inimigos de Deus. Ele nos livrou da morte. Nós tínhamos um vírus muito pior do que o Covid-19. Nós estávamos infestados pela maldição do pecado. E o Senhor Jesus nos livra pelo seu sangue. Nós ainda temos vestígios, marcas do pecado nas nossas vidas. E lutamos contra isso todos os dias. A promessa do Senhor é que um dia Ele vai nos livrar para sempre dessas marcas. E vai nos dar um corpo glorificado. Para que a gente possa dar graças ao Senhor, sem sermos puxados para o que nós somos, pó. Ele nos livrou da morte. Ele nos converteu, nos salvou, transformou o nosso choro em alegria. Alegria, louvado seja o Senhor. Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, Ele é digno de confiança. Deus é o motivo da nossa alegria. Vocês já estiveram, meus irmãos, numa situação entre vida ou morte? Se nunca estiveram, hoje vocês aprenderam que já estiveram sim. Nós estávamos mortos, literalmente mortos, nos nossos pecados. O Senhor nos resgatou. Ele nos tirou do fundo do poço. E nós temos que louvar o seu nome. Porque Deus, em primeiro lugar, é digno de adoração. Em segundo lugar, é digno de louvor, pela sua longanimidade. Em terceiro lugar, Deus é digno de confiança. Em quarto lugar, Deus é o motivo da nossa alegria, porque Ele nos salvou. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a Tua palavra, podemos estar aqui, Senhor, cheios de gratidão ao Senhor para iniciarmos mais um ano, ó Deus, na Tua presença. Nós aprendemos hoje, meditando no Salmo 30, ó Deus, coisas profundas, coisas maravilhosas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, guarde o nosso coração em Ti, direcione a nossa vida, Senhor, e nos faça glorificar o Teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos.